Boa tarde, crianças. Hoje é dia 28 de novembro, sábado, e nós estamos aqui para realizar nosso simulado Trilhas, a prova 2. Novamente, nossa prova ela terá um caderno com 20 questões, sendo distribuídas entre questões de português, matemática, ciências, história e geografia, onde a sua maioria é de português e matemática, certo? Então, vocês vão ler as questões, marcar com um X a resposta correta, e quando terminarem de responder todas as questões, que revisarem para verificar se está tudo correto, se vocês realmente têm certeza das questões, aí sim vocês passarão a marcar o cartão resposta, tudo bem? Então vamos lá começar a leitura da nossa avaliação. Então vamos lá. Questão 1. Nós temos uma charge aqui da turma da Mônica que eu vou ler para vocês. Cascão, me ajuda? A Mônica está atrás de mim para dar umas coelhadas. Aguenta aí, já volto. O que vai fazer? Aí chega Cascão com uma maleta de primeiros socorros para ajudar o Cebolinha. Nas tirinhas, geralmente, a linguagem verbal e não verbal. Na sequência em que aparecem nos quadrinhos da tirinha acima, as expressões facial do Cascão indicam o que é que o rosto do Cascão está indicando na tirinha. Que ele está com espanto, desespero e satisfação. B. Susto, medo e desânimo. C. Espanto, raiva e alegria. D. Raiva, tristeza e satisfação. Ou espanto, desespero e surpresa. O que é que o rosto do Cascão está indicando? Aí vocês vão ver direitinho a charge, olhar as imagens, observar o rosto do Cascão e marcar a alternativa correta. 2. Nós temos aí como se fosse uma prova de matemática da escola Conhecer. Prova de matemática, 4º ano, anos iniciais do ensino fundamental. Um feirante possui 3 barracas em uma feira. No sábado, ele vendeu um total de 656 itens, dos quais 320 eram frutas, 245 legumes e o restante, cabeças de alface. Com base nessas informações, quantas cabeças de alface foram vendidas pelo feirante? Aqui, no caso, vocês não vão responder essa pergunta de quantas cabeças de alface foram vendidas pelo feirante. Aí vamos para a questão. Para resolver um problema matemático, é necessário que o enunciado seja lido e interpretado corretamente. No enunciado acima, a informação que é desnecessária ao entendimento e à resolução do problema ou seja, qual a informação que não precisava ser dita na questão para poder a questão ser respondida? O que era que não precisava ter ali naquela questão? A. Ele vendeu um total de 650 itens. B. Quantas cabeças de alface foram vendidas pelo feirante? Uma pergunta. 320 eram frutas, 245 eram legumes. Um feirante possui 3 barracas em uma feira e o restante cabeças de alface. Então, vocês vão olhar essas informações e vão analisar o que era aí que não precisava nessas frases, nesse texto, para ser respondidas as questões, certo? Quais informações não eram necessárias? Questão 3. Tem um texto. Como se formam as unhas? Por que elas crescem? As unhas protegem os dedos dos pés e das mãos e exercem um papel significativo na sensibilidade dos dedos, diz o dermatologista Valcinim Bendim, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Estética. Entretanto, nem sempre elas tiveram essas funções. Nossos ancestrais peludos e selvagens usavam as unhas como garras, um mecanismo de ataque e defesa. Com o passar do tempo, elas ficaram fininhas e passaram a cobrir apenas a parte de cima dos dedos. Uma transformação que facilitou a manipulação de objetos e os trabalhos de precisão. Claro que para não prejudicar essas habilidades, é necessário dar aquela cortadinha básica nas unhas de vez em quando.
Por mês, elas crescem cerca de 3 milímetros nos dedos das mãos e 1 milímetro nos dedos dos pés. Vamos lá agora a questão. Na língua portuguesa, há diferentes tipos de textos que possuem funções variadas. O texto acima pode ser considerado um exemplo de, ou seja, esse texto se trata de um texto que A. Uma notícia, pois é composto de lido e escrito em linguagem formal. B. Uma crônica, pois se trata de uma narrativa sobre um fato cotidiano. C. Um texto expositivo, pois ele dá uma explicação sobre um determinado assunto. D. Um diário, pois apresenta informações pessoais de quem o escreve. Ou um texto narrativo, pois apresenta uma história com narrador e personagens. Vocês vão reler o texto novamente e vão ver quais são as características desse texto e em quais dessas alternativas eles se encaixam. Questão 4. Temos aí um banner, um cartaz, falando sobre a água. Economizar água, não desperdice essa ideia. O MJC está promovendo uma campanha pelo consumo consciente de água. Isso começa por você. Fique de olho nas dicas abaixo e ajude a reduzir o desperdício deste bem tão valioso. Participe. Aí nós temos algumas informações, algumas dicas. Solicite manutenção sempre que notar vazamento em válvulas de descargas, de mictórios e torneiras. Deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes. Use a água com moderação, afinal, não é o volume que proporciona uma boa limpeza. Não jogue lixo no vaso sanitário. Papel, fio dental, cabelos, evite entupimentos. Vamos lá para a questão. Na língua portuguesa, as palavras possuem sílaba tônica, que podem ou não apresentar acento, de acordo com sua classificação. No cartaz acima, são exemplos de palavras paroxítonas, ou seja, aquelas que têm a penúltima sílaba mais forte, ou seja, a penúltima sílaba tônica. Aí A, água e está. B, não e moderação. C, válvulas e torneiras. D, vazamentos e descargas. E E, lixo e papel. Então, vocês vão observar essas palavras e vão analisar quais delas são paroxítonas, que as duas opções são paroxítonas, ou seja, que apresentam a penúltima sílaba mais forte. Questão 5. Aprendendo a calcular. A mãe, querendo saber como o filho está na escola, pergunta: se eu tiver 10 moedas de R$1 e gastar 5 na padaria, com quantas moedas eu ficarei? O filho, confuso, responde: não sei, mamãe. A mãe então questiona: mas você não aprendeu isso na escola? E o filho explica: é que na escola só fazemos contas com bananas, maçãs e laranjas. Vamos lá, as perguntas. Agora a pergunta. Verbos de enunciação são aqueles que anunciam ou introduzem as falas dos personagens em um texto. Na anedota acima, são exemplos de verbos de enunciação, ou seja, que estão anunciando alguma coisa, que estão introduzindo as falas dos personagens. Fazemos e aprendeu. B, querendo e pergunta. C, questiona e está. D, ficarei e explica. E, pergunta e explica. Vocês vão marcar a alternativa que contém verbos de enunciação. Questão 6. Nós temos aí a tela de um WhatsApp com uma conversa entre duas amigas. Temos Carla, tem aí a imagem de um gatinho e Carla está online. Ela manda a seguinte mensagem: oi, amiga. E a amiga responde: oi, que bom que você me enviou uma mensagem. Carla pergunta: você já comprou tudo para a festa surpresa dos seus pais? Comprei sim, eles nem desconfiam de nada.
Que bom, vou levar os doces fresquinhos daqui a pouco. Pode vir quando quiser, mas vê se não demora. Beleza. E aí um emojizinho mandando um beijinho. Na conversa acima, a frase que apresenta um erro de concordância verbal é, ou seja, que o verbo ele não está concordando com os demais elementos da frase. Ou seja, que o verbo, por exemplo, se ele estiver no plural, todos os outros elementos da frase também deverão estar no plural. Se o verbo está no singular, todos os outros elementos da frase também deverão estar no singular. Vocês vão observar as frases aqui das alternativas e vão dizer quais são as que não estão com concordância verbal. A. Vou levar os doces fresquinhos daqui a pouco. B. Eles nem desconfiam de nada. C. Mas vê se não demora. D. Que bom você me enviou uma mensagem. E. Pode vir quando quiser. Aí vocês vão olhar e vão ver o que é que não está concordando com o verbo. Quando o verbo está no plural e que as outras palavras não estão, vocês vão olhar isso, certo? Agora, começando as questões de matemática. Questão 7. Na aula de matemática, a professora pediu aos alunos que utilizassem a régua para construir uma figura geométrica com todos os lados iguais. O perímetro dessa figura deveria medir 20 centímetros. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados da figura geométrica, certo? Então, se um lado tem 4, o outro tem 6, o outro tem 4 de novo, e do outro lado 6, aí nós vamos somar e nós teremos 20 centímetros de perímetro, certo? Então, aí vocês vão olhar as alternativas e dizer qual é a questão que se encaixa. Triângulo, ou seja, de 3 lados, com 6 centímetros de cada lado, vocês vão somar e ver se dá 20. Pentágono tem 5 lados, cada uma de 3 centímetros, cada lado de 3 centímetros, vocês vão somar para ver se dá 20. Um quadrado de 5 centímetros cada lado, um hexágono de 6 lados, 5 centímetros cada lado, ou um triângulo de 8 centímetros de lado. Então, vocês vão somar os centímetros de cada lado para ver qual é o que dá 20. Questão 8. Fernando estava doente e com febre. A médica, então, receitou um medicamento para ser tomado de 6 em 6 horas. Sua orientação foi que, se a temperatura continuasse alta 3 horas após a ingestão do medicamento, ele deveria tomar novamente o mesmo medicamento. Sabendo que Fernando tomou o primeiro medicamento às 14 horas, em que hora ele deverá tomá-lo novamente, caso a temperatura não diminua? Então, ele tomou às 14. Vocês vão contar 3 horas. Das 14, depois vem 15, 16, 17. Uma excelente dica aí nessa questão. E aí vocês marcam qual é a alternativa que tem a hora que Fernando irá tomar a próxima dose do remédio. Vamos lá para a próxima questão. Questão 9. Esta é a forma tradicional do quebra-cabeça Tangram, que dá forma a milhares de objetos. E aí nós temos a imagem do Tangram, também nós já vimos em sala de aula e já fizemos um. De acordo com a imagem, considerando o quadrado formado pelas 7 peças como um inteiro, é possível dizer que o triângulo lilás equivale a metade do inteiro, 1/3 do inteiro, 1/4 do inteiro, 1/5 do inteiro ou 1/8 do inteiro. Vocês vão olhar aqui a imagem direitinho e vão ver o espaço que o triângulo lilás está ocupando. Esse espaço do triângulo lilás equivale ao quê? A qual dessas dimensões? Agora vamos para a questão 10. Uma loja fez uma promoção. A cada R$400 em compras, o cliente tem direito a um cupom para concorrer a uma moto em um sorteio. Mariana somou as notas de suas compras, que totalizaram R$383, e verificou que faltavam R$17 para conseguir um cupom para o sorteio.
O quadro abaixo mostra algumas estratégias de cálculo. A. Somar as notas e subtrair o valor de 400. Calcular a diferença entre R$ 417. A partir do valor das notas, contar até chegar a 400 e calcular a soma de 483. Aí vocês vão analisar. As estratégias que Mariana pode ter utilizado para saber quanto faltava são as representadas pelas letras A e B, A e C, B e C, B e D ou C e D. Quais dessas alternativas são meios para descobrir realmente quanto faltava para Mariana conseguir o cupom de R$ 383? Questão 11. Júlia, Lucas e Gabriela estavam dividindo as bolinhas de gude que ganharam de seus pais. Eles foram distribuindo as bolinhas em caixas, mas em determinado momento perderam a conta. Ao conferir as bolinhas havia em cada caixa, constataram a seguinte distribuição. Na primeira caixa, que eram as bolinhas de Júlia, tinham 49 bolinhas. Na caixa de Lucas tinha 53 bolinhas e na caixa de Gabriela tinha 51 bolinhas. Para que todas as caixas tenham a mesma quantidade de bolinhas de gudes, é preciso o quê? O que é que precisa fazer aí, que esses três amigos eles precisam fazer para igualar o número de bolinhas de gude em cada caixa? Quem tem que dar bolinha a quem aí? A. Gabriela dê 3 bolinhas para a Júlia. Lucas dê 1 bolinha para a Júlia. C. Júlia dê 2 bolinhas para a Gabriela. D. Lucas dê 2 bolinhas para a Júlia. Gabriela e Lucas deem 1 bolinha para a Júlia, cada um. Então, aí vocês vão olhar qual é a opção que vai fazer com que os 3 amigos fiquem com a mesma quantidade de bolinhas de gude. E aí, vamos lá agora começar a parte de história. Questão 12. Temos aí uma imagem. Comunidade quilombola Inhanhu, localizada na área rural do município de Santa Maria do Boa Vista, Pernambuco. Foto de 2020. No período da escravidão, surgiram no interior do Brasil muitas comunidades quilombolas formadas por africanos e seus descendentes escravizados. Com base na fotografia acima, percebe-se que essas comunidades A. Continuam existindo em áreas rurais do Brasil. B. Tornaram-se grandes centros urbanos e comerciais. C. Deixaram de existir após a abolição da escravidão, em 1888. D. Foram proibidas pelo governo e sua população teve de sair do país. E. Foram compradas por fazendeiros e tornaram-se latifúndios monocultores. Então, aí vocês vão analisar a imagem e vão dizer quais dessas alternativas correspondem ao que a imagem está trazendo. Lembrem de observar a legenda e o ano de que essa foto foi tirado, certo? Questão 13. Temos um trecho aqui de um texto. Aqui, uma série de indústrias que já existiam e funcionavam na base da roda d'água ou da máquina a vapor, viram a oportunidade de substituir essa força motriz, água e vapor, diretamente por eletricidade. O texto acima faz referência a um importante acontecimento que, aos poucos, alterou o cotidiano da população brasileira. A partir do final do século XIX, trata-se do surgimento das indústrias, do fim da escravidão em 1888, da chegada da eletricidade ao Brasil, da chegada dos imigrantes italianos ou da ampliação do comércio e dos centros urbanos. Vocês vão ver o que é que esse texto faz referência ao quê? O que foi que aconteceu? Do que é que esse texto está falando? Questão 14. Tem outro trecho. As dificuldades apresentadas durante os trajetos, somando-se às necessidades de paradas para descanso dos animais e dos próprios condutores, obrigaram que se estabelecessem ranchos para abrigo da tropa ao final de cada dia de jornada. O texto acima descreve uma das dificuldades de uma importante atividade econômica desenvolvida no Brasil a partir do século XVIII, que era responsável pelo transporte de mercadorias por via terrestres.
O texto se refere ao ciclo da borracha, à pecuária, às bandeiras, às monções ou ao tropeirismo. Vocês vão dizer a que esse texto está fazendo referência, certo? Agora, questão 15, aí vamos começar a parte de geografia. Nós temos aqui uma imagem de um rapaz colhendo alguns tomates. A imagem ilustra uma das atividades que ocorrem no campo. Ela pertence ao setor primário, assim como vocês vão ter que lembrar aqui das atividades do setor primário. Quais são as atividades do setor primário? A atividade industrial, que extrai recursos da natureza. B, o extrativismo, que pode ser vegetal, animal ou mineral. O comércio, que realiza a compra e venda de produtos. D, a prestação de serviços, que oferece serviços em geral. Ou é o processamento da matéria-prima nas indústrias. Questão 16. Nós temos aí a imagem de um rio, certo? Com uma bela cachoeira em uma parte do rio plano. Vocês vão olhar a imagem e aí tem a legenda. O Rio Paraná é um exemplo de rio de planalto com diversas cachoeiras ao longo do percurso. Hoje, na navegação fluvial no Brasil, está numa posição inferior em relação aos outros sistemas de transporte. É o sistema de menor participação no transporte de mercadorias no Brasil. Isso ocorre devido a vários fatores. Muitos rios do Brasil são de planalto, por exemplo, apresentando-se encachoeirados, portanto, dificultando a navegação. Ou seja, quando tem cachoeira não dá para a gente andar de barco, né? É o caso dos rios Tietê, Paraná, Grande, São Francisco e outros. Outros motivos são os rios de planícies facilmente navegáveis, Amazonas e Paraguai, os quais encontram-se afastados dos dois grandes centros econômicos do Brasil. Aí vamos à questão. Um importante uso dos rios é para a navegação. O texto demonstra que a navegação no Brasil poderia ser mais bem aproveitada, mas alguns aspectos dificultam. Quais são os aspectos que dificultam a navegação pelos rios no Brasil? A. Os rios que percorrem relevos planos com grandes volumes de água. O despejo de lixo nas nascentes do rio, impedindo as passagens de barcos. C. O relevo plano com a presença de cachoeiras, acelerando o fluxo da água. D. O baixo volume das águas e os rios de planície, como o Amazonas. E E. A distância das grandes cidades e os desníveis dos relevos, como planaltos. E aí vocês vão marcar a alternativa que apresenta as dificuldades para a navegação dos rios aqui no Brasil. Certo? Próxima questão. 17. Temos uma imagem aqui de um homem trabalhando em uma máquina, preparando alguma coisa, né? Trabalhador na indústria reabastece máquina com madeira para a produção de lápis. Os lápis são produzidos com base na transformação de madeira nas indústrias. Para que o lápis chegue à loja, são necessárias trocas de produtos e serviços entre o espaço rural e urbano. Uma das características da interligação desses espaços é a ausência de cooperação entre as regiões produtoras e consumidoras, o campo ser único consumidor daquilo que é produzido nas cidades, o fornecimento de produtos com maquinários e equipamentos pelas cidades e a distribuição de matérias-primas obtidas no campo, como automóveis e alimentos. É a transformação do campo dos materiais que são extraídos na cidade. Com base na imagem e naquilo que foi falado anteriormente, vocês vão marcar a alternativa correta e vamos para a questão 18 e iniciar as questões de ciências. Em um passeio ao ar livre com a mãe, Paulinho pediu a ela que comprasse um sorvete. Como o dia estava muito quente, o sorvete de Paulinho começou a derreter, tornando-se líquido em algumas partes. A transformação ocorrida no sorvete de Paulinho é considerada não reversível, pois o sorvete resfriou e não é possível aquecê-lo. Reversível, pois é possível aquecer o líquido para o estado sólido.
Não reversível, pois o sorvete aqueceu e não é possível resfriá-lo. E reversível, pois é possível resfriar o líquido para o estado sólido. E não reversível, pois é possível resfriar e aquecer o sorvete. E aí, pessoal, essa transformação do sorvete de Paulinho que foi derretido, ela é reversível ou irreversível? E por quê? Questão 19. Todos os dias, o café da manhã da Fátima possui, no mínimo, estes produtos: leite fermentado, queijo e iogurte. Vamos para a questão. Esses alimentos são produzidos com os auxílios de seres vivos microscópicos, formados por apenas uma célula, que são. Quais são os seres microscópicos que a gente estudou que ajudam na produção de leite, queijos e iogurte? São as bactérias, os fungos, as plantas, os protozoários ou os vírus. Questão 20 e última. Sarampo. Começa hoje nova campanha para vacinar crianças com até 5 anos. Vacinar contra o sarampo é importante para evitar complicações como cegueira e infecções generalizadas que podem levar a óbito. Por isso, o governo, em parceria com os estados e municípios, quer vacinar 39,9 milhões de brasileiros, 20% da população, que hoje são suscetíveis ao vírus do sarampo, de acordo com o Ministério da Saúde. Vamos lá para a questão. A ação contra o sarampo, que faz parte da campanha citada no texto, é importante para a. Curar a doença, pois aumenta a quantidade de líquido no organismo da pessoa. B. Eliminar o vírus do ambiente, pois o sarampo é uma doença não transmitível. C. Matar as bactérias que causam a doença, pois elas serão eliminadas do corpo da pessoa. D. Prevenir a doença, pois melhora a defesa do corpo contra o agente causador da doença. E E. Tratar a doença, pois diminui a quantidade de protozoários que causam a doença. Pessoal, então, vocês vão marcar qual é a finalidade da vacina contra o sarampo. O que é que essa vacina quer propor? Então, crianças, esse é o nosso simulado de hoje. O vídeo ficou bem extenso, né? Porque são muitas questões. Eu desejo boa sorte a todo mundo, que todo mundo tirem excelentes notas. Então, é isso. Bom final de semana para todo mundo. Quando terminarem a provinha de vocês, aproveitem para brincar e se divertir bastante. Um grande beijo e tchau!